paz e amor. Vamos na nossa vida, os nossos estudos, que sempre estaremos, porque é evolução, sempre estaremos procurando algo a mais e sempre tendo cada vez mais conhecimentos, porque nada para, tudo evolui. E falando sobre a apometria, nós temos alguns esclarecimentos do respeito de Ramatiz, na obra de Ramatiz e de Norberto Peixoto. Repetimos, então, o breve trecho na qual Ramatiz responde: o desdobramento do corpo astral durante o sono físico difere dos provocados na apometria, embora as suas funções permaneçam as mesmas. Quando o corpo astral se desdobra com a indução magnética realizada pelas contagens de pulsos na dinâmica apométrica, o sensitivo não entra num estado letárgico, como o atingido no período quando dormis. Se não entra no estado normal do sono, como poderá sair do corpo integralmente com o psicossoma? Quer dizer, psicossoma, quando fala, é a mesma coisa, é o perispírito. Com o psicossoma projetado, ao ver de Dalton, que é isso que nós estávamos falando da outra vez, o que se projeta não é o psicossoma, ao contrário dos que acreditam, os apômetras, mas um leque de percepções do médium, talvez os seus chakras principais, ou quem sabe, alguma camada sutil do psicossoma, ou ainda talvez uma holografia bioenergética do mesmo. O médium desdobrado, na apometria, se sente deslocado em 3 dimensões, ao vivo e a cores, caminhando, volitando, interagindo com o ambiente astral ao redor ou no local físico, distante onde se encontra, trabalhando como se estivesse lá, integralmente projetado. Não cremos que a saída integral do perispírito seja dos médiuns apômetras ou de paciente tratado à distância ou de perto. De todo modo, a questão merece mais um estudo e ponderação por parte de todos os apômetras e demais estudiosos do assunto. A apometria e os corpos sutis. A apometria jamais será entendida no ponto de vista espacial. Deve ser analisada do ponto de vista consciencial. Na ótica das experiências fora do corpo, compreende-se com facilidade a ideia de estar fora e de estar dentro do corpo físico. Na ótica da mediunidade, um espírito é um encarnado projetado, posto para fora do corpo físico. Quando fala para fora, não é que ele está lá dentro, viu, gente? Para fora quer dizer que ele é afastado. Se manifesta por intermédio do seu perispírito e pode se acoplar a um médio para interagir de alguma forma. Não existe entrada ou interpenetração
dos corpos, do corpo perispiritual sutil ao corpo físico do médium, mas tão somente uma interfusão intensa de suas auras, com intimidade de seus chakras. A apometria trabalha com sintonia. Não incorpora egos, não incorpora veículos de manifestação da consciência. Não incorpora níveis. Poucas vezes retira alguém do corpo físico, projeção da consciência ou viagem astral. Ao contrário do que se pensa, os médiuns raramente saem do corpo físico para atenderem no umbral ou na casa do paciente. A mediunidade não possui características estanques. Não se pode defini-la com a segurança com que se define a biologia, as células, os tecidos do organismo vivo. Daí a dificuldade das pessoas compreenderem o mecanismo da apometria, dificuldade extensiva a muitos médiuns e dirigentes. Vocês estão vendo, gente? Nossa, o pessoal está lendo, está estudando, se reúne para saber, para falar, para fazer sobre isso. Mas existe, né? Existe um centro que trabalha exclusivamente a respeito da apometria, né? Que fica em São José. Bem longe essa cidade lá, aqui no estado de São Paulo, mas é bem longe, viu, gente? Mas tem livros de apometria que dá o endereço, dá o telefone, então fica bem fácil para aquele que estiver querendo visitar ou fazer algum tratamento, alguma coisa a respeito disso, né? Então, vocês estão vendo que a apometria é difícil, então a gente tem vindo falando sobre o que ocorre, o que tal pessoa fala, a experiência do outro, e assim a gente vai notando, vai vendo, vai lendo, vai escutando, porque a aprendizagem é assim, não é de súbito, não é na hora, nossa, mesmo a gente. Às vezes tem livro que a gente lê, passa, depois na segunda vez fala, nossa, eu estou entendendo de uma maneira diferente agora. Agora que eu estou vendo o que aconteceu, por que aconteceu. A mesma coisa esses estudos, gente. Não é de uma hora para outra que eu vou falar, já sei tudo sobre isso, sobre esse assunto. Já sei tudo sobre esse assunto do desligamento, dos corpos sutis. Vocês veem como é difícil para começar a aprender a conhecer cada um dos corpos, que foi feito logo no começo. Por isso que já foi dado há muito tempo atrás, para quando a gente fala em psicossoma, chakra, a gente já falou. Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento que eu sei. Já ouviu falar sobre chakra? Quem? Como? Não é porque ela quis, é porque não faz parte da vida. Levanta, trabalha, vai fazer cursinho, vai lá não sei aonde, vai no médico, ter problemas na família. Então não é todo mundo que está chegado também a um livro, né? E por isso que está sendo falado agora. E com ideias daquele outro, que é muito bom. Vocês vão falar, nossa, o Peixoto falou sobre isso, nossa, o seu Godinho falou outra coisa. E assim por diante. E fora os termos que a gente também tem que entender, né? Os termos que eles falam na hora do procedimento, para a gente entender como é que é realizado esse tratamento também. Mas isso, e que está falando, mas pode-se dizer, para um conhecimento que a gente precisa ter.
Não com um fim específico de ter, nossa, eu tenho que decorar sobre isso, eu tenho que saber profundamente. Não é, gente. É pra gente, pra mim, pra esse, pra aquele, ter um conhecimento sobre determinados assuntos. Para quando a gente for fazer parte de algum trabalho ou souber de alguma coisa, a gente fala, nossa, já ouvi falar isso, eu já tenho entendimento sobre isso. E é mais, para a gente ter mais conhecimento, mais entendimento a respeito das coisas que acontecem, né? Nos diversos tipos de mediunidade. Ó, até mesmo a definição da palavra médium está em xeque, pois a mediunidade, ou melhor, fenômenos parapsíquicos que acontecem e não são intermediários entre o físico e o extrafísico. Depois de encerrado o entendimento na casa apométrica, vamos falar com acento, apômica, a sessão pode continuar no astral, na mesma noite. Contudo, nesse breve trabalho foi enfocada a ação apométrica em sua faceta consciente, intrafísica. E quando se sintoniza o corpo mental concreto ou inferior, ou o corpo mental abstrato ou superior do paciente, o médium tem incorporação, o de passagem, não incorpora o corpo mental do paciente, diferente do que aconteceria se recebesse um espírito desencarnado. Com a ajuda dos amparadores extrafísicos, que são os mentores, da sessão apométrica, a sensibilidade espiritual do médium permite que sintonize com determinada faixa consciencial do paciente e faça varredura bioenergética e psicométrica em seus chakras e nariz. O que prejudica o entendimento do processo é o condicionamento extra, ou melhor, não é nem extra, é o condicionamento intrafísico, a visão espacial de dentro para fora, falta de conhecimento da espiritualidade, de seu mecanismo em geral, assim como a escassez de um pouco de cultura científica mesmo que leiga, né? Tem pessoas que, às vezes até mesmo sem fim de estudo, gente, pessoas que leem, nossa, estão sempre em biblioteca, estão sempre comprando livros novos, seja em que assunto, seja de falar, eu vou ler porque eu quero saber sobre determinado assunto. E é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai se situando na nossa cultura. Porque sem a cultura, sem o estudo, sem a lei, sem interesse também, nada disso vai ajudar nessa compreensão que vocês viram que é difícil. Quantas coisas entram em jogo nesse procedimento da apometria? Quantas coisas, quantos conhecimentos e a maneira de ser do médium também, de quem dirige, nem se diga. E por aí vocês estão vendo que não é nada fácil. E por isso que a gente fala que há necessidade constante de estudos, e mesmo, gente, há canais, por exemplo, na nossa televisão, principalmente da TV Cultura, gente que traz assuntos muito interessantes em todo ponto de vista. Tem pessoa que vai lá desligar, eu prefiro ver desenho, prefiro joguinho. Mas tenha vontade, gente. 5, 10, 15 minutos, está falando de um assunto interessante, seja sobre plantas, sobre animais, né? Sobre a nossa vida, seja sobre doença, tudo é muito bom a gente ter conhecimento, a gente saber, né?
Principalmente quando se tem uma família grande para passar para esse, para aquele outro. Tem criança que vem com a mãe, ai mãe, eu estou querendo saber a respeito disso. Ai, mas como é que eu vou ensinar se eu tenho só o meu primário? Eu já vi isso. Não fique só nisso. Não é, tem gente que fala, não vou arrumar serviço. Eu não vou, eu vou ter diploma para quê? Para ficar na gaveta? Não é, gente. É que quanto mais conhecimento, mais entendimento, mais cultura, nós estamos sempre aprendendo e sempre passando para outros que ainda não tiveram essa oportunidade, porque tem gente que quer estudar, que quer ler, mas não tem oportunidade. E é para esses que vai aqui esses conhecimentos. Então, até breve, até outra ocasião.